Capítulo 9 da intervenção dos espíritos na vida corporal. Tópico: influência dos espíritos nos acontecimentos da vida. Perguntas 525 a 535. Exercem os espíritos alguma influência nos acontecimentos da vida? Certamente, pois te aconselham. A. Exercem essa influência por outra forma que não apenas pelos pensamentos que sugerem, isto é, têm ação direta sobre o cumprimento das coisas? Sim, mas nunca atuam fora das leis da natureza. Imaginamos erradamente que os espíritos só caibam manifestar sua ação por fenômenos extraordinários. Quiséramos que nos viessem auxiliar por meio de milagres e os figuramos sempre armados de uma varinha mágica. Por não ser assim, é que oculta nos parece a intervenção que tem nas coisas deste mundo e muito natural o que se executa com o concurso deles. Assim é que, provocando, por exemplo, o encontro de duas pessoas que suporão encontrar-se por acaso, inspirando a alguém a ideia de passar por determinado lugar, chamando-lhe a atenção para certo ponto, se disso resulta o que tenham em vista, eles obram de tal maneira que o homem, crente de que obedece a um impulso próprio, conserva sempre o seu livre-arbítrio. Pergunta 526. Tendo como tem ação sobre a matéria, podem os espíritos provocar certos efeitos com o objetivo de se dê um acontecimento? Por exemplo, um homem tem que morrer. Sobe uma escada. A escada se quebra e ele morre na queda. Foram os espíritos que quebraram a escada para o destino daquele homem se cumprisse? É exato que espíritos têm ação sobre a matéria, mas para cumprimento das leis da natureza, não para as derrogar, fazendo que, em dado momento, ocorra um sucesso inesperado e em contrário àquelas leis. No exemplo que figurastes, a escada se quebrou porque se achava podre, ou por não ser bastante forte para suportar o peso do homem. Se era destino daquele homem parecer de tal maneira, os espíritos lhes inspirariam a ideia de subir a escada em questão, que teria de quebrar-se com o seu peso, resultando-lhe daí a morte por um efeito natural, e sem que para isso fosse mister a produção de um milagre. Pergunta 527. Tomemos outro exemplo, em que não entre a matéria em seu estado natural. Um homem tem que morrer fulminado pelo raio. Refugia-se debaixo de uma árvore, estala o raio e o mata. Poderá dar-se tenham sido os espíritos que provocaram a produção do raio que dirigiram para o homem? Dá-se o mesmo que anteriormente. O raio caiu sobre aquela árvore em tal momento, porque estava nas leis da natureza que isso acontecesse. Não foi encaminhado para a árvore por se achar debaixo dela o homem. A este, sim, foi inspirada a ideia de se abrigar debaixo de uma árvore sobre a qual cairia o raio, porquanto a árvore não deixaria de ser atingida só por não lhe estar debaixo da fronde do homem. Pergunta 528. No caso de uma pessoa mal intencionada disparar sobre outra um projétil que apenas lhe passe perto sem atingir, poderá ser sucedido que um espírito bondoso haja desviado o projétil? Se o indivíduo alvejado não tem que parecer desse modo, o espírito bondoso lhe inspirará a ideia de se desviar, ou então poderá ofuscar o que empunha a arma, de sorte a fazê-lo apontar mal, porquanto, uma vez disparada a arma, o projetil segue a linha que tem de percorrer. Pergunta 529. Que se deve pensar das balas encantadas de que falam algumas lendas e que fatalmente atingem o alvo? Por imaginação. O homem gosta do maravilhoso e não se contenta com as maravilhas da natureza. A. Podem os espíritos se dirigirem a acontecimentos terrenos, ter obstada sua ação por espíritos que queiram o contrário? Que o Deus quer se executa. Se houver
demora para a execução ou lhe surgem obstáculos, é porque ele assim o quis. Pergunta 530. Não podem os espíritos levianos e zombeteiros criar pequenos embaraços à realização de nossos projetos e transformar as nossas previsões? Serão eles, numa palavra, os causadores do que chamamos pequenas misérias da vida humana? Eles se comprazem em vos causar aborrecimentos que representam para vós provas destinadas a exercitar a vossa paciência. Cansam-se, porém, quando veem que nada conseguem. Entretanto, não seria justo nem acertado imputar-lhes todas as decepções que experimentais e que sois os principais culpados pela vossa irreflexão. Fica certo de que, se a tua louça se quebra, é mais por desaço teu ou por culpa dos espíritos? A. Destes, o que provocam contrariedades obram impelidos por animosidade pessoal, ou assim procedem contra qualquer sem motivo determinado por pura malícia. Por uma outra coisa, às vezes os que assim vos molestam são inimigos que granjeastes nesta ou em procedência existente. Doutras vezes nenhum motivo há. Capítulo 9 da intervenção dos espíritos na vida corporal. Tópico: influência dos espíritos nos acontecimentos da vida. Pergunta 531 a 535. Extingue-se-lhes com a vida corpórea a malevolência dos seres que nos fizeram mal na terra? Muitas vezes reconhecem a injustiça com que procedem e o mal que causaram, mas também não é raro que continuem a perseguir-vos, cheios de animosidade, se Deus o permitir, por ainda vos experimentar. Pode-se pôr termo a isso? Por que meio? Podeis, orando por eles e lhes retribuindo o mal com o bem, acabarão compreendendo a injustiça do proceder deles. Ademais, se souberdes colocar-vos acima de suas maquinações, deixar-vos-ão por verificarem que nada lucram. A experiência demonstra que alguns espíritos continuam em outra existência a exercer as vinganças que vinham tomando e que assim, cedo ou tarde, o homem paga o mal que tenha feito a outrem. Pergunta 532. Tem os espíritos o poder de afastar de certas pessoas os males e de favorecê-las com a prosperidade? De todo não, porquanto há males que estão nos decretos da providência. Amenizam-vos, porém, as dores, dando-vos paciência e resignação. Ficai igualmente sabendo que de vós depende muitas vezes poupar-vos aos males, ou quando menos atenuá-los. A inteligência Deus vo-la outorgou para que dela vos servais, e é principalmente por meio de vossa inteligência que o Espírito vos auxiliam, sugerindo-vos ideias propícias ao vosso bem. Porém, não assistem senão os que sabem assistir-se a si mesmos. Esse o sentido dessas palavras. Buscai e achareis, batei e vos abrirá. Sabei ainda que nem sempre é um mal o que vos parece ser. Frequentemente, do que considerais um mal sairá um bem muito maior. Quase nunca compreendeis isso, porque só atentais no momento presente ou na vossa própria pessoa. Pergunta 533. Podem os espíritos fazer que obtenham riquezas os que lhes pedem que assim aconteça? Algumas vezes como prova. Quase sempre, porém, recusam, como se recusa à criança a satisfação de um pedido inconsiderado. São os bons ou os maus espíritos que concedem esses favores? Uns e outros, depende da intenção. As mais das vezes, entretanto, os que os concedem são os espíritos que vos querem arrastar para o mal e que encontram meio fácil de o conseguirem, facilitando-vos os gozos que a riqueza proporciona. Pergunta 534.
Será por influência de algum espírito que fatalmente a realização de nossos projetos parece encontrar obstáculos? Algumas vezes é isso o efeito da ação dos espíritos. Muitas vezes, porém, é que andais errados na elaboração e na execução dos vossos projetos. Muito influem nesses casos a posição e o caráter do indivíduo. Se vos obstinais em ir por um caminho que não deveis seguir, os espíritos nenhuma culpa têm dos vossos insucessos. Vós mesmos vos constituís em vossos maus gênios. Pergunta 535. Quando algo de venturoso nos sucede, é o Espírito nosso protetor que devemos agradecê-lo? Agradecei primeiramente a Deus, sem cuja permissão nada se faz. Depois, aos bons espíritos que foram os agentes de sua vontade. Que sucederia se nos esquecêssemos de agradecer? O que sucede aos ingratos? B. No entanto, pessoas há que não pedem nem agradecem a quais tudo sai bem. Assim é de fato, mas importa ver o fim. Pagarão bem caro essa felicidade de que não são merecedoras, pois quanto mais houverem recebido, tanto maiores contas terão que pagar.